Dentro dele estava aquela alegria, aquela vontade tremenda de chegar na igreja para poder adorar Jesus juntamente com seus irmãos. E assim que Deus fez, se faz e colocou no meu coração poder estar aqui hoje com vocês também. Sejam bem-vindos, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Vamos orar, glorificar a Deus, entrega ao Senhor os seus pedidos que você tem agora para Ele. Você também que está em casa, entregue todos os pedidos, agradecimentos, fale com Deus. Você que levantou com vontade de vir à igreja, à casa do Senhor, ainda está em tempo, levante com disposição e corra para poder participar conosco do estudo bíblico. Você que levantou sem disposição também ainda dá tempo, é falar com Deus, aqueça meu coração. E você que já está aqui, glória a Deus também, aleluia. Entregue a Deus aquele seu familiar que está precisando e muito da sua oração. Aquele familiar seu que está ali sem forças ou que está enfermo, está passando por uma luta e você está tendo conhecimento disso e não há uma outra forma de você neste momento poder ajudá-lo a não ser por sua oração. E saiba que o Senhor ouve o clamor dos seus filhos, os ouvidos do Senhor estão atentos às orações que fazem neste lugar para a glória dele. O Senhor é Deus, fora dele não há outro, e é Ele que nos ajuda a vencer as batalhas, as lutas, as intempéries da vida. Só o Senhor. Aquele coração que neste momento está precisando de ser acalmado, então agora nós clamamos a Deus com a súplica em nome de Cristo Jesus, que tu estendas estas tuas boas mãos sobre esse coração aflito, angustiado, agoniado, Senhor, que está quase entrando em desespero. Coloque as tuas boas mãos sobre ele e dê-lhe da tua paz. Como tu dizes em tua palavra, venha a mim todos vocês que estão cansados, oprimidos, e eu aliviarei vocês. Está o segredo. Mas Senhor, como faz para ir até a ti? Pronto, coloque-se agora de joelhos, sentado, abra seu coração para ele, converse com ele, ore para ele, fale para ele com o que você está sentindo, peça a ele a força para você vencer e para louvar o nome dele. A você que está enfermo, em nome de Jesus, uma enfermidade física, seja ela uma dor de cabeça, uma dor no olho, uma dor no braço, uma dor na perna, dor no estômago, um câncer, o Covid, seja lá qual for a enfermidade, que o Senhor nesta hora abrace você, que o Senhor nesta hora lhe faça uma visita, como naquele dia na casa da sogra de Pedro, e ele a encontrou enferma, com febre, e orou, colocou as mãos sobre ela, e ela imediatamente foi curada. E o que nos chama também a atenção no texto é que após ser curada, ela se levantou imediatamente para servir ao Senhor. Faça isso. Fala: Senhor, se tu me curares agora, eu servirei a tua pessoa para sempre. Estarei contigo para onde o Senhor me mandar. É isso. Pronto, coloque nas mãos dele a sua vida, a vida da sua família, alguém. E o Senhor há de fazer esta obra, porque não há nada melhor neste mundo do que adorar o Senhor, servir ao Senhor, trabalhar para o Senhor, ser servo do Senhor Deus Todo-Poderoso. Você que está sem forças, está achando que o mundo acabou, tudo acabou para você, está sem esperança nenhuma, acabou-se a esperança, não vê uma direção a tomar, fala com o Senhor agora. Deus, os meus sonhos se apagaram, a minha esperança se foi. Ó Deus, lembra essa pessoa, Ezequiel 37, quando tu levantaste o profeta e mandaste profetizar sobre o vale de ossos secos, sequíssimos. Ali não havia vida, somente ossos, sepulcros. Sem esperança estava o povo, não via nada, o povo estava seco.
esta alma seca, Senhor, ó Pai, renasça a esperança, revigora, revitalize, ó Deus, os seus sonhos, faze-o ficar de pé novamente, a sua mente seja aguçada pelo grande poder do Senhor, pelo poder que transforma, o poder do Evangelho, Senhor, em nome de Cristo. Renova esta mente, Senhor, dá-lhe visão de Deus, amplie a sua visão, enlargueça as suas fronteiras e faze caminhar acreditando no que Tu tens para realizar através dessa vida neste mundo. São tantas pessoas que estão neste momento, quem sabe, precisando desta vida que está sem sonho, desta vida que está sem esperança, e os seus sonhos, por certo, podem ser o que Tu queres realizar e está apagado. Pai, então renova, para que seja usado por Ti, para a glória do Teu nome, para cantar, para pregar, ó Senhor, para trabalhar com jovens, crianças, adolescentes, para ser um missionário, para ir para campos que ainda, Senhor Deus, estão precisando de ouvirem a palavra do Senhor. Quem sabe é esta vida e agora os seus sonhos se foram. Mas o Senhor restaura os sonhos, como Tu fizeste naquele vale de ossos secos. Faça assim, Senhor. Aquele vale de ossos secos obedeceram à voz do profeta mandada por Ti. E todos os ossos que estão secos, todas as vidas que estão secas, Senhor, ressuscite-as e levante para se tornarem homens e mulheres de Deus, cheios do poder de Deus. Aos que estão aqui nesta manhã, Pai, nos dê esta graça, esta alegria de cultuar a Ti, de ouvir a palavra, de cantar louvores para Ti. Senhor, com muita alegria no nosso coração. Ajuda-nos, Senhor, a fazer esta obra linda e maravilhosa que é a obra de Jesus na face da terra. E nós Te damos graças porque Tu nos concedeste nascer em um país que nós podemos desfrutar desta liberdade, e queremos pedir que Tu nos concedas por muito tempo, que saibamos aproveitar este tempo de liberdade para poder adorar, servir, propagar o Evangelho de Cristo Jesus. E oramos pela igreja perseguida no mundo, Senhor. Quantos filhos Teus agora estão presos, fugindo, escondidos dentro de matos e cavernas, ameaçados de morte, morrendo por causa do amor por Jesus, e não tem negado a fé. E chegará o dia em que Tu, ó Deus, conforme Apocalipse 6, vingará a morte destes Teus santos que estão sendo assassinados por causa do amor a Jesus. Assim como Tu fizeste com Saulo de Tarso e com muitos outros no longo da história. Salva essas vidas que estão perseguindo os Teus filhos. Salva eles, Senhor, para que eles conheçam Jesus, somente Jesus. Mude a história deles, transforme essas vidas, que eles conheçam a verdade. Em nome de Jesus oramos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos cantar esta música do cantor cristão. Não tem como nós passarmos o louvor e o retroprojetor aqui, né? Então vamos cantar. Você conhece ela. Vamos lá, solta aí, Arthur. Solta a voz, Arthur. Um ânimo. Se da vida as vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, dizes de uma vez, has de ver surpreso quanto Deus já fez. Contas bênçãos, contas quantas são recebidas da divina mão. Uma, dizes de uma vez, has de ver surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, triste é teu lidar, e a cruz pesada que tens de levar. Contas muitas bênçãos, não duvidarás, e em canção alegre os dias passarás. Contas bênçãos, contas quantas são recebidas da divina mão. Uma, dizes de uma vez, has de ver surpreso quanto Deus já fez.
Quando vires outros com seu ouro e bens, lembra que tesouros são medido tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que tu vais morar. Contas bênçãos, contas quantas são recebidas da divina mão. Uma a uma, dizeste uma vez, has de ver surpreso quanto Deus já fez. Seja teu conflito fraco ou forte, não te desanime, Deus por cima está. Seu divino auxílio minorando o mal te dará consolo e paz celestial. Contas bênçãos, contas quantas são recebidas da divina mão. Uma a uma, dizeste uma vez, has de ver surpreso quanto Deus já fez. Solta a voz. Estava longe do caminho dos céus. Eu era cego e desprezível pecador, mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu sua mão para mim. Quando Jesus estendeu sua mão, quando Ele estendeu sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu sua mão para mim. Regozijo desde que o aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo do mal, desde que estendeu sua mão para mim. Quando Jesus estendeu sua mão, quando Ele estendeu sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu sua mão para mim, quando Ele estendeu sua mão para mim, quando Ele estendeu sua mão para mim. Jesus, solta a voz, Arthur. Sua voz tá bonita, Arthur. Tá parecendo de Luiz Carvalho. No aprisco, eram 100 ovelhas que a mãe
feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Esta mesma história volta a repetir-se, pois muitas ovelhas perdidas estão, mas ainda hoje o pastor amado chora tuas feridas e quer te salvar. As 99 deixou no aprisco e pelas montanhas a buscá-la foi. A encontrou gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil Voltou. Vamos fechar com esse louvor aqui que nosso irmão Arthur ali tá. Concorri pelo louvor e aliança. Animado. Vamos animar, Rebeca. Anima aí o coração, Rebeca. Vamos lá. Me lembro com saudade, às vezes meu coração chora. Vai chegando a noite e eu não vejo a hora de ir para a igreja adorar a Deus. E quando chego, olho pro altar, vejo o pastor sentado, olhando para a igreja que está calada. Vejo em seus olhos um olhar sofredor, porque se lembra com saudades da primeira igrejinha, que era pequena e apertadinha, e não existia luz pra clarear. Mas quando o pastor pregava, o céu se abria, a igreja orava e o poder caía, aquela que era a igreja de oração. Igreja pequena, onde Deus falava, o poder caía e a sua igreja Jesus
sinto logo ao transitar, pois tu dissipaste toda sombra. Já tenho luz, a luz bendita do amor. Você canta comigo assim agora, ó. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Está soando o meu nome a chamar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem me buscar. O mercado está vazio, seu trabalho já parou. Cessou. Os ceifeiros lá no campo terminaram seu labor. Toda a terra está em suspense, é a volta do Senhor. O Rei está voltando, o Rei está voltando. A trombeta está soando, o meu nome a chamar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem me buscar. Deus, aleluia. Ô Arthur, para fechar, vamos cantar Fernandinho? Solta aí, Fernandinho, para esse povo animar mais, né, mano? Melri. Solta a voz, fazer igual o jovem, pular, com alegria. É aquela lá, a última, Arthur. Estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade. Mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam.
irmão que sentir alegria no coração em dizimar e ofertar, traga seu dízimo, sua oferta ao Senhor. Vem trazer com alegria no seu coração. Glorifica ao Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Jesus, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Jesus. Oh, Senhor, obrigado Coisas cooperam por esse culto maravilhoso, Senhor. daqueles que te amam. Por esses louvores que foram prestados a Ti, Senhor. Por esses louvores, meu Senhor. Te amo, te amo, te amo. Amém, Senhor. Oh, Senhor, antes de nós amarmos a Ti, Tu nos amaste primeiro, Senhor. Tu nos amaste primeiro. Glória a Deus. Aleluia. E nós estamos aqui, Senhor, só por causa do Teu amor. Porque Tu nos amaste. Tu nos resgataste das trevas, do pecado. Tu nos levaste para perto de Ti, Senhor. Oh, glória a Deus. Pois se dependesse de nós mesmos, nós não queríamos, Senhor, de modo algum, se apresentar a Ti, estar na Tua presença, e queria até mesmo ir para o céu. Não queríamos. Mas a Tua palavra diz que a Tua paciência espera por nós. E coloca em nós, Senhor, o desejo de buscar a Ti, pelo poder do Espírito Santo. Então, Pai, faz-nos homens, faz-nos mulheres cheios do Espírito Santo, cheios do poder do Espírito Santo, para poder anunciar esta palavra, esse evangelho, que é o poder de Deus que transforma as vidas. Então enche-nos do Teu poder para a pregação do Teu evangelho, para anunciar esse evangelho. Levanta esta igreja, Senhor. Levanta esta igreja para ser uma igreja de poder. Faz os Teus filhos acreditarem nisso, Senhor. Eles estando deitados nos seus leitos para dormir, ao levantarem o dia, fale em suas mentes com Teu Espírito que eles são Teus filhos e Tuas filhas, e Tu tens o poder para dar, para eles transformarem o mundo pela palavra do Senhor Jesus. Glórias a Deus, Senhor. Faz isso, Senhor. Faz-nos acreditar, ó Senhor, em Ti, pela graça eterna de Jesus. Enlargueça nossas fronteiras, aumente a nossa visão, salva vidas, Senhor. Salva vidas aqui, Senhor. Nos leve a essas vidas que estão aí fora. Senhor, nós estamos nesse mundo para isso. Tu dizes assim: ide pelo mundo, prega o evangelho a toda criatura. Tu nos chamaste para isso, Senhor. Somos nós, os Teus filhos e discípulos Teus, que temos que anunciar o evangelho. Então, Pai, leva-nos a anunciar esse evangelho. Que a paz de Cristo esteja em nós. Dá força aos Teus filhos, vontade, arde os seus corações. Pois até mesmo muitas vezes cantamos: tudo entregarei, tudo entregarei. Mas na hora de entregar genuinamente, cadê o entregar? Senhor, escuta o clamor que estamos fazendo a Ti agora, nesta manhã. E alegre nosso coração. Que agora continuemos na Tua presença, Tu estendas os Teus ouvidos, nos ajude na pregação da palavra, no ensino da palavra. Que saímos daqui, Senhor, na certeza que nós alegramos o Teu coração, a Tua pessoa. E que Tu, Senhor Deus, tenha recebido este culto. Que as nossas vidas sejam um culto permanente à Tua pessoa. A Ti oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Mateus, nós vamos continuar aquela palavra. Quem esteve aqui, onde você está edificando a sua casa, de Mateus 7. Nós vamos ler o final do capítulo de Mateus 7, mas nós estamos trabalhando o sermão de forma panorâmica.
certo? O Sermão do Monte, de forma panorâmica. Mateus 7, 24 a 27. Diz assim: as nossas crianças, hoje veio Rebeca, né, irmã? A senhora vai lá? Abençoar aquela criancinha lá, não? Está aqui, né? Isso. Abençoa lá, irmã. Hein? Laurinha está aí também. E Luana. Muito bem, irmãos. Mateus 7, 24 e 27 diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Onde você está edificando a sua casa? Aqui tem dois tipos de pessoas que Jesus, ao término do sermão, faz a comparação. Aquele que de forma sábia edificou a sua casa sobre a rocha, e aquele que edificou a sua casa sobre a areia. E Jesus diz aqui que a tempestade veio para o que edificou a casa sobre a rocha e para o que edificou a casa sobre a areia. Não é o fato de nós sermos crentes, discípulos, que estamos isentos de tempestades, certo? Falei sobre isso. Mas há grande diferença no caminhar da nossa vida, onde nós firmamos o alicerce da nossa casa, da nossa vida. Aqui é que Jesus vai fazer a diferença entre um e outro. E vem um desafio. Então nós explicamos, e hoje nós vamos continuar a explicação. Na ordem do texto, primeiro, eu quero que você entenda que Jesus aproveitou a multidão ao seu redor para expor a sua doutrina. Veja comigo no capítulo 5, verso 1 a 3. Começo do 3. Capítulo 5, Mateus, do 1 ao 3. Diz assim: ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los. Jesus disse, pronto. Ao ver as multidões, presta atenção. Jesus subiu ao monte. Ele se assentou, buscou um lugar para sentar, e os seus discípulos se aproximaram dele. Queriam estar perto, porque falaram: aqui vai sair palavras boas, edificantes. Deixa eu ficar aqui perto para não perder nenhuma palavra dessa. Tanto é que está registrado. Anos depois, eles registraram. Certo? Ficaram atentos ao que Jesus estava ensinando. Olha, então Jesus passou a ensiná-los. Jesus aqui, irmãos, ao ver a multidão, aproveitou o momento para se posicionar em um lugar estratégico. Nós podemos ver aqui que Jesus era e é, mas enquanto esteve aqui, humano, uma pessoa estrategista. Estudava as situações. E dá para se entender que ele não perdia as oportunidades que nós deixamos passar. Lembra quantas oportunidades nós deixamos passar? Para poder ensinar sobre o reino de Deus, ou aprender
porque ninguém pode ensinar se não aprende. E quantos têm fugido de aprender? E quantos têm corrido para perto para aprender? Agora, uma vez aprendido, deve seguir esse exemplo de Jesus, parar para ensinar. E aqui Jesus está nos ensinando também que nós não precisamos ter pressa, essa vida corrida, tem que estar aqui, estar ali, tudo ao mesmo tempo. Todo mundo só aprende se parar para fazer o que vocês estão aí fazendo, sentar. Mas hoje o tempo é tão curto, entre aspas, é tão escasso, que nós, em grande maioria, não queremos parar, sentar, passar um dia aprendendo. Se eu quiser aprender sobre um livro, vou ter que sentar e ler aquele autor. E tem hora que a minha mente vai dar uma embaraçada, eu não estou entendendo. E a mente vai querer fugir, eu vou ter que voltar. Eu vou ter que degustar. Se eu quiser aprender sobre o texto sagrado, eu vou ter que sentar. E eu vou ter que ler o texto, reler o texto. E pedir a Deus a graça de Ele ficar na minha mente, no meu coração, meditar sobre o texto. É que é na hora da leitura, na hora que você guarda e na meditação é que nós vamos aprender a aplicação para a nossa vida. Então eu tenho que sentar, tenho que parar, desligar de tudo. Como dizia meu pai, desligar as antenas de tudo para poder aprender. E eu só posso ensinar se eu aprendo. E eu só posso viver o que Jesus me ensina se eu paro para ouvir Jesus. Então Jesus aqui, ele parou as atividades, digamos, outras que tem, porque a atividade principal dele agora era ensinar a esses seus discípulos e todos que estavam ali, a multidão, sobre o reino de Deus. E aquelas pessoas todas também pararam para ouvir Jesus. Certamente eram pessoas que tinham suas ocupações, tinham os seus trabalhos, tinham que ir à luta para poder ter a sua sobrevivência. No entanto, pararam também para ouvir o que Jesus tinha para ensinar. Aqui Jesus nos dá aqui um ensinamento de estratégia. Nós precisamos pedir a Deus sabedoria, estratégia, aproveitar o tempo, as oportunidades para poder sentar com as pessoas e conversar com as pessoas. Isso pode ser você caminhando com a pessoa na sua atividade física, em casa, depois que você faz a sua devocional, você lê, alguém que Deus vai colocar no seu coração para você compartilhar da palavra, e esse alguém, quem sabe do outro lado da linha, está esperando somente uma palavra de Deus por você, mas é preciso parar para ouvir. E aqui eu posso até imaginar, aqui a minha imaginação, Jesus de forma tranquila, pacífica, olhando a multidão, e os mais próximos, quem sabe, olhando no olho mesmo, olhando olho no olho, para poder passar o que ele queria passar sobre o reino de Deus, irmãos. Posso imaginar Jesus aqui, observando a multidão de uma forma diferenciada do que muitas vezes nós olhamos, ou seja, ele olhava com um olhar de compaixão. E a compaixão de Jesus não era uma compaixão de dizer assim, coitadinho, aqui, porque está lhe faltando isso, faltando aquilo para este mundo. Não, porque aqui ele disse que nesse mesmo sermão que o Pai alimenta os seus. Mas era olhar de compaixão de pessoas que estavam perdidas, almas perdidas, almas que estavam morrendo, e morrendo longe do Senhor, não estavam indo para o céu. A compaixão porque eram pessoas que estavam oprimidas pelo maligno. Era uma compaixão que eram pessoas que precisavam ser libertadas e estavam presas, acorrentadas. É este olhar de compaixão de Jesus que nós precisamos aprender a olhar para a multidão, para as pessoas que estão ao nosso redor, para as pessoas que muitas vezes não querem nem ouvir falar sobre Jesus, que ficam com raiva de você, porque você é crente e o seu Deus é o meu Deus. Não é questão do seu Deus ser o meu Deus, é se você obedece a esse seu Deus, e se você tem a certeza de que quando partir vai para o céu.
Porque esse Deus que é o meu Deus, pode ser o Deus de todos, que alimenta, por quê? Porque alimenta a todos, mas eu aceito esse Deus quando Ele me dá, através da pessoa de Jesus Cristo, e rejeito Jesus, e uma vez que rejeito Jesus, eu não posso entrar no reino, porque Jesus é o único que pode me levar para Ele. Essa é a diferença. Então olhar com essa compaixão para essas pessoas que rejeitam você, que ensina sobre essa palavra, que está aprendendo sobre essa palavra, porque acha que também está salvo, que você se coloca na condição superior. Daí a importância de que nós formos aprender com Jesus, a sentar, colocar no mesmo nível da pessoa, para poder a pessoa nos ouvir. Compaixão, para que a pessoa vá para o céu. O Senhor olhava com um olhar de compaixão, de misericórdia. E ao sentar-se, Jesus diz, o texto aqui, que os discípulos se aproximaram de Jesus. Preste atenção. Jesus se assenta e os seus discípulos se aproximam. Para o quê, irmãos? Ouvir Jesus. Nós precisamos continuar nessa mesma pegada desses discípulos. Se aproximar de Jesus, irmãos, todos os dias. Porque nós temos que lembrar que nós lutamos contra um ser que tenta nos afastar de Jesus todos os momentos, que é a nossa carne, o nosso eu, as nossas vontades. Nós lutamos contra esse ser que quer ficar longe de Jesus e não quer se aproximar para ouvir a palavra de Jesus, ainda mais se for uma palavra admoestativa que nos trará benefícios de vida. Nós não queremos, porque nós queremos fazer exatamente o que eu quero e não o que Jesus quer fazer. E esses discípulos aqui, de forma sábia, se aproximaram de Jesus. Na hora que ele se assentou, Jesus está todos os momentos falando conosco, e nós precisamos também estar próximos dele para ouvir o que ele tem para nós. Porque que eu posso até imaginar a luta que é para muitos dos nossos irmãos de não querer levantar, digamos, uma manhã de domingo, 9 horas da manhã, é um horário bom, já para você levantar às 8, não é isso, verdade? Aqueles que podem, se não tem um motivo de uma força maior para poder sentar e aprender o que Jesus tem, outro ensinando. E aqui eu ficava olhando aqui, que eles estavam aproveitando cada momento andando com Jesus, cada momento, porque eram momentos preciosos. Este momento é um momento precioso, de assentar e de ouvir sobre Jesus. Hoje tem inverso, né? Hoje quem ensina aqui está em pé, você está sentado. Mas está o quê? Ouvindo, aprendendo. E olha só, os seus discípulos se aproximaram, e havia uma multidão, mas haviam seus discípulos, e estes ficaram próximos de Jesus. Os que se aproximam de Jesus, os próximos, eles vão ouvir mais atentos. A multidão tem a multidão. Muitos na multidão vão ouvir. Basta você olhar uma multidão, a igreja está cheia. Muitos estão assim, atentos, como vocês estão agora. Mas outros estão no celular. Outros estão conversando com outro. Está com a mente lá não sei aonde. Então a multidão está dispersa. Mas no meio da multidão existem aqueles que estão atentos. E é bom estar próximo de Jesus e com o ouvido e a mente e o coração abertos, atentos para ouvir o que Jesus tem para dizer, porque o que Jesus tem para dizer é palavra de vida, irmãos. Palavra de vida. Eles ficaram próximos de Jesus. E o que acontece? Jesus não perdeu tempo. Jesus não perdeu tempo. É agora. Isso é, irmãos, vão aqui. Jesus é claro que tem toda a sabedoria divina. Mas Jesus nos ensina aqui que nós precisamos estar atentos e ter discernimento. A hora é agora. Opa, deu oportunidade. Então eu vou ensinar a esse o que eu aprendi sobre o reino de Deus, sobre Jesus, sobre a palavra de Jesus. Discernimento, não perder tempo. Lembra que a palavra de Deus diz assim: pregue a palavra a tempo e fora de tempo. Aproveite todas as oportunidades. Jesus aqui aproveitou bem o tempo, não perdeu tempo, e Jesus começou a ensinar
àquelas pessoas. O texto narra que Jesus, abrindo a sua boca, os ensinava. Outro fator importante: Jesus não abria a boca para falar abobrinhas, como muitas vezes fazemos isso. Mas Jesus abria a boca para ensinar sobre o reino de Deus. E por que Jesus ensinava sobre o reino de Deus? Porque ele conhecia o reino de Deus, conhecia o dono do reino de Deus. Jesus não perdia tempo. Jesus era um estudioso das Escrituras Sagradas. E só ensina quem sabe. Jesus aqui, ele não perdeu tempo, ele parou, ele estava ali abrindo a sua boca para poder falar do grande amor de Deus, levar até mesmo, se você for ler todo o sermão, a momentos de confronto. Levou o ser humano a ser confrontado pelo poder da palavra. E é expressado aqui o grande amor de Jesus, o amor de Jesus, o amor de Deus. Ele abriu a boca para ensinar. Perceba aqui que uma das maiores preocupações de Jesus era ensinar. Aproximando-se, ele abriu a boca, então Jesus passou a ensiná-los. A ensiná-los. E você quer saber de uma coisa? Uma das tarefas mais difíceis para o ser humano é o ensino. Ensinar é difícil. Porque ensino tem que ser algo assim repetitivo. Tem que estar repetindo. É como aquele ditado que diz: água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. É repetitivo. E tem hora que a gente está ensinando, fica repetindo, porque vê que não vai, até mesmo pode cansar disso. Mas ele precisa acreditar que está ensinando alguém está aprendendo. Tem os que não querem, tem os que querem. Tem os que querem só o barulho, tem os que querem só a multidão, porque não querem ter compromisso. E ensino é algo comprometedor, é algo que se compromete. Porque o ensino, principalmente esse ensino de Jesus, leva-nos a mudar o nosso modo de pensar, o nosso modo de agir, as nossas atitudes, os nossos pensamentos, nos transforma. E nem sempre queremos, porque nós não queremos abrir mão daquilo que nós amamos. E nós precisamos amar muito mais a Jesus. Então o ensino é algo difícil para quem ensina. E também é difícil para quem aprende, querer aprender. Porque ele precisa abrir mão de muitas coisas. Quer ver uma coisa? Você que é estudante. Se você quiser ser um aluno eficiente, você tem que abrir mão de muitas coisas que você gosta de fazer para você se sair bem nos seus estudos. Porque precisa estudar, precisa pesquisar, precisa ler. E a leitura é algo que consome o tempo nosso. Mas é um tempo proveitoso. É tempo, é repetitivo. E Paulo vai dizer aos Filipenses capítulo 3: e não me canso ou não me aborreço de dizer-vos as mesmas coisas. E diz ele: e é segurança para vós. E aí ele chama a atenção: guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Ele está dizendo: eu estou ensinando isso para vocês continuamente. E não me aborreço, não me canso, eu vou continuar falando. Porque é segurança. O ensino da palavra de Deus, o você aprender, é segurança para você, é segurança para a sua família, é segurança para a sua igreja, é segurança para onde você mora, a sua sociedade, porque você está revestido desse amor e desse poder, e você, embora sendo muitas vezes tentado, mas você fugirá das tentações, porque você sabe o que está guardado na sua mente, que é a palavra de Deus. Então, uma das preocupações maiores de Jesus era ensinar. Não é à toa que Jesus era um mestre. E mestre ensina. E ensina com muita eficiência. O mestre é assim, eficiente no seu ensino. Com muita maestria. Jesus tinha isso. E tem. Mas chegando Jesus ao final do discurso, ele vai caminhando para o discurso, e ele começa a fazer algumas diferenças. Há uma diferença no ensino desse mestre chamado Jesus. Jesus ensinou com palavras.
Porém, não foi com palavras aleatórias, soltas ao vento. Não tem aquelas pessoas que ensinam, mas ensinam por ensinar, para cumprir o ofício. Jesus não. Jesus ensinou com palavras de vida. Era vida. Entende isso? O que é vida é entrar em você, é mudar você. São palavras de vida que Jesus ensinou. Jesus ensina com palavras de vidas, eram palavras que saíam das suas entranhas, saiu de dentro dele, era dedicação. Jesus nos ensina aqui que nós precisamos fazer o que ele nos manda fazer com dedicação, com zelo, com amor, e tudo aquilo que você fizer na vida, você precisa entender que se faz para a glória de Deus. Então tudo que fazemos é para a glória de Deus e precisa ser com dedicação, precisa sair daqui, é como eu tenho dito, dar do nosso melhor. Não é de forma aleatória, cumprir ofício. Eram palavras saídas das entranhas de Jesus, eram Jesus mesmo, porque as palavras de Jesus são palavras de vida, e vida é Jesus, e Jesus é a palavra. O apóstolo João vai dizer: no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele estava dando ele mesmo. Dá para compreender isso? Ele estava dando ele mesmo ali. Eram palavras dele. Palavras dele é palavra viva. É ele dando para nós do melhor dele. Se a igreja de Jesus entendesse isso. Se a igreja de Jesus entendesse isso. Nessa forma tranquila que nós vivemos, aproveitando bem essa liberdade que nós temos para viver, para nos doar. Se ela entendesse. Se nós não precisássemos esperar tempos difíceis, tempo de perseguição, para que esse negócio entre em nós. Se nós soubéssemos aproveitar bem a liberdade que nós vivemos, que temos, para poder viver esta palavra, ensinar essa palavra, desfrutar desta palavra. Era ele mesmo. Daí, irmãos, o espanto dos seus ouvintes. Jesus ensinava com autoridade. Veja lá, vamos dar uma caminhadinha no texto, final do capítulo 7, verso 28 e 29. Daí o espanto deles, quando chega no final do discurso, quando Jesus acabou de proferir, verso 7, 28 e 29, quando Jesus acabou de proferir estas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina, espantadas, porque ele os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Ele ensinava como tem autoridade porque ele estava ensinando aquilo que ele vivia, aquilo que ele é. Mateus 7, 28 e 29. Veja só, vou ler de novo. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, o ensino que ele estava aqui do monte, Sermão do Monte, as multidões estavam maravilhadas, boquiabertas, assim, Sabe por quê, irmãos? Diz o texto, maravilhado com a doutrina de Jesus, porque ele ensinava como que tem autoridade, e tem autoridade, e não como os escribas, porque ele passava a vida. O que ele ensinava, as pessoas viam nele, e os escribas não. Eles ensinavam, davam fardos pesados e não fazia. Levava fardos pesados para as pessoas. E Jesus, pelo contrário, traz o fardo pesado das pessoas e coloca sobre os seus ombros e dá o fardo dele, que é leve para nós. Quando Jesus foi ensinando aqui, foram palavras, irmãos, que mexeram profundamente nos seus corações, e eles ficaram espantados, maravilhados com aquela autoridade de Jesus. Diferente dos outros mestres, porque o que Jesus diz, Jesus cumpre. Jesus cumpriu, e são palavras difíceis para um ser humano cumprir, irmãos. São palavras difíceis. Nós só conseguiremos cumprir o que ensina as Escrituras Sagradas se nós nos permitirmos
que o Espírito Santo de Deus trabalhe em nós, através de nós e por nós. Caso contrário, não tem como. Jesus, são palavras difíceis. Nesse ensinamento, Jesus começa nos dando a receita da felicidade. Todo mundo quer ser feliz. Todo mundo quer ser feliz. E anda buscando os seus desígnios, os seus caminhos em busca de felicidade. Alguns vão para os bares. Outros vão para os mundos de drogas, outras drogas. Bar também só vende droga. Outros vão para a prostituição. Outros vão pelo caminho da mentira. Ser mentiroso é ser feliz. Por engano. Outros vão andar cada vez mais distante do Senhor. Vai ser feliz. Vão buscar muitas vezes felicidade em religiões. E Jesus está passando aqui a receita da felicidade a partir do verso 3 até o verso 13. Pois é o que o ser humano deseja dentro dele, é ser feliz. Todos nós queremos ser felizes, é ou não é? Você quer ser feliz? Todos nós queremos. Dormir feliz e acordar feliz. Todos nós queremos. Outros vão buscar felicidades no dinheiro, ver dinheiro, ele acha que é ser feliz. Ter dinheiro, muito dinheiro. O ser humano anda por muitos caminhos tortuosos em busca da felicidade e, por fim, não a encontrará se ele não for para Jesus. Não tem. Que aquele pode viver da forma como bem quiser, achar que é feliz, mas a felicidade eterna só em Jesus. E acabou. Conheci um homem que ele era um homem angustiado. E ele me disse isso, em busca dessa felicidade para resolver o seu problema. E ele ia em várias religiões, vários lugares. Tudo quanto é tipo de religião que você pensar, ele ia. Mas cada lugar que ele ia, ele saía mais vazio. O seu vazio não estava preenchido. E ele estava insatisfeito. Estava insatisfeito. E vivia insatisfeito. Até que um dia ele passando pela porta de uma igreja Batista de Itacuruçá, no Rio. Ele olhou assim, entrou. Ele ouviu a palavra. E foi ouvindo a palavra, e a palavra penetrou. E ele viu a vida dele transformada por Jesus. Estava um ancião feliz, porque ele entendeu a receita da felicidade. Aquele homem teve a vida transformada. E o que Jesus nos ensina aqui é que Ele quer que sejamos pessoas felizes, tanto no tempo da abundância, como no tempo da escassez. Lembra do apóstolo Paulo? Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em todas as maneiras e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. E aí ele diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Saber viver bem em cada momento das nossas vidas. E ele não abriu mão, Paulo não abriu mão da ajuda dos irmãos, porque também ajudar o outro em Cristo é sinônimo de felicidade. Ele estava feliz por estar recebendo, mas também estava feliz porque tinha alguém que estava lhe doando. Todavia fizeste bem em tomar parte na minha aflição, porque uma ou outra vez me mandaste necessário a Tessalônica. Eu estava necessitando da ajuda de vocês, e vocês me mandaram. Pois bem sabeis também, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo a respeito de dar e receber, senão vós somente. Olha a alegria dele. Ele estava necessitando e estava alegre porque estava recebendo. E estava alegre porque alguém estava doando. É saber viver bem em todas as situações das nossas vidas. Não é somente quando eu estou empregado, quando eu estou bem, quando eu estou na abundância.
e que na hora que vem o momento da tempestade, da dificuldade, a minha felicidade foi embora. Claro que em algum momento nós podemos estar abatidos, como ele disse, eu também sei estar abatido. Nesse estar abatido é você estar certo de que Cristo está com você, a felicidade está com você, e aquela tempestade vai passar, pois Jesus disse que tudo passa, mas as palavras dele não passam. É você manter a calma, a tranquilidade em Cristo e falar: Senhor, pode chorar à vontade, o quanto você quiser chorar, mas Senhor, me mantenha tranquilo, porque eu sei que vai passar, e o Senhor vai levantar pessoas para me ajudar, e eu quero também ser levantado por Ti para ajudar pessoas. É assim que o Senhor trabalha no seu reino, usando pessoas para poder nos abençoar e nos usando para poder abençoar outras pessoas. O que Jesus nos ensina aqui, irmãos, é que nós precisamos aprender a viver essa felicidade dele todos os dias. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo em si nos basta. Eu não preciso estar de galho em galho. Eu não preciso estar inventando coisas para eu fazer na vida para preencher aquele vazio que rouba a minha felicidade. Eu sou do Senhor. E eu preciso estar no Senhor para que o vento que Ele sopra vai me conduzindo para onde o vento quer me soprar, para onde eu vou. Então eu preciso pedir a Ele a graça, a sabedoria, para estar bem e feliz onde Ele quiser que eu esteja, seja aqui, ali ou acolá. Porque tem hora que a gente entra nos conflitos, insatisfeitos, a nossa alma está insatisfeita com alguma coisa. E já temos tudo, nós já temos tudo. Basta nós olharmos para Jesus e olhar para nós com o olhar de Jesus. Ele já nos deu. Então Ele está ensinando. Sabe, amados, Jesus nos basta. Depois Jesus diz que nós devemos nos alegrar no tempo da perseguição. Veja verso 11 a seguinte, até o 12. Falei que ele fala da bem-aventurança até o 12, mas é até ao 13 até o 12. Veja o que diz o texto no verso 11, 5, 11 e 12. Diz assim: bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Olha o que Jesus está dizendo, irmãos: sejam felizes no tempo em que vocês estiverem vivendo perseguições. Olha o que Jesus está dizendo, que nós não estamos isentos de perseguições. Irmãos, prova disto é que em vários países do mundo, nossos irmãos estão sofrendo perseguições hoje. Agora pergunta para aqueles irmãos que estão sofrendo perseguições, sendo assassinados por causa do amor de Jesus, se eles querem abrir mão de Jesus. Não, porque Jesus está impregnado, eles têm certeza nas suas mentes, nos seus corações, a fé que eles têm. É claro que eles não queriam estar passando por perseguições, é claro que eles não queriam estar morrendo, queriam estar vivos para poder continuar esta obra linda aqui na terra, mas ser levados para o Senhor. Mas se vem a perseguição, o Senhor os encoraja e eles cantam de alegria. Lembra do apóstolo Paulo? Estava preso com seu amigo Silas, e eles presos, acorrentados, eles tinham acabado de tomarem surras, estavam cantando louvores a Deus. E diz a palavra de Deus que Pedro, quando saiu da prisão e ele chegou, estavam alegres, todos eles alegres, porque estavam sendo perseguidos por causa do nome de Jesus. E eles oraram com tanta força, com tanto poder, com tanto temor, que diz a palavra de Deus que após eles terminarem de louvarem, de orarem a Deus, melhor dizendo, o chão tremeu. O chão tremeu, o chão tremeu de poder, porque estavam passando por perseguições. E Jesus está dizendo que aqui, felizes são esses, se insultarem vocês, se perseguirem vocês, se mentirem contra vocês, dizer, como tem países, e aqui no Brasil já está querendo caminhar para isso, criar lei para nos amordaçar, criar lei para nos incriminar, mentindo, pessoas levantarem falsos testemunhos, como levantou contra Jesus. Ele diz aqui: alegrem, fiquem felizes por isso, ao invés de murmurar, chorar, de lamentação. Como eu vou ser feliz, pastor, passando por perseguição, sofrendo, massacrando a minha família? Porque é isso que o opositor faz com o povo de Deus.
É uma felicidade que nós não temos palavras humanas para poder explicar. Ela é produzida pelo Espírito Santo. Não é aquela felicidade de eu sorrir, está sorrindo, tudo bem, não é. É algo que vem do Espírito Santo para nossas entranhas. E Ele nos dará essa condição e essa força. Jesus está dizendo, sejam felizes. Sabe por quê? Porque nós não somos diferentes dos profetas que vieram antes de nós. Aqueles profetas sofreram perseguições e, no entanto, venceram todas as perseguições, mas estavam firmados em Deus. Dentro dos profetas, diz Pedro, estava o Espírito de Cristo revelando sobre Cristo. E eles foram, Hebreus vai dizer isso 11, muitos foram cerrados, alguns cerrados ao meio, outros queimados na fogueira, lançados na cova dos leões. E isso, meus irmãos, perdurou pelo primeiro século, segundo século, terceiro século, 21º século da era cristã. Perdura. Jesus diz o quê? Sejam felizes. Então, o Jesus está nos ensinando que sinônimo de felicidade não é só no momento da sua fartura, da sua abundância, da sua liberdade, do seu viver bem. Ele ensina que momentos de felicidade em Cristo são em todas e quaisquer circunstâncias da vida que nós enfrentamos. Jesus nos orienta a sermos o sal e sermos a luz deste mundo. Veja aí 13:16. Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurará o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, de uma cama, conforme a tradução, de um alqueire, mas no lugar adequado, onde ilumina bem todos que estão na casa. Jesus está nos ensinando que nós é que damos sabor a este mundo, irmãos. Seus familiares que você prega pode ficar com raiva de você, seus amigos, pessoas que você não conhece, xingar você, porque é isso mesmo. Quando você vai com a verdade, quando você ensina, causa em muitas pessoas a ira. Mas o seu estilo de vida vai provar que você é diferente, não porque você fala, mas pelo que vive, porque a sua vida está temperada com o sal do Senhor, a sua vida brilha o brilho de Jesus e eles vão ver, porque você tempera o mundo. Nós somos, irmãos, os discípulos de Jesus, o tempero deste mundo. Veja que bagunça está este mundo, veja que desordem está este mundo. Veja que os homens confiam nas armas e tentam calar a boca dos homens, de outros homens, com as suas armas. Isso não é algo moderno. Quando os europeus pisaram os seus pés sobre esta terra, pisaram com fogo e com cruz, em nome de Deus, para poder massacrar os habitantes desta terra. Usaram a pólvora e usaram a cruz para poder massacrar. Mas a misericórdia de Deus, o amor de Deus é tão grande que ainda assim reverte o quadro, e nesta terra Ele mandou homens e mulheres de Deus, genuinamente homens e mulheres de Deus, que pregaram o Evangelho, que deram suas vidas na pregação do Evangelho, como nossos históricos irmãos Anne Bickby e seu digníssimo esposo. Desceram aqui em Salvador, vieram da outra América e saíram por este mundo, Brasil afora, pregando o Evangelho. E o evangelho deles era o evangelho que produzia vidas, não era o evangelho de morte, que prendia os índios, prendia os escravos, em nome do evangelho, para poder oprimi-los. Aliás, o Sartre até faz uma sátira em um livro que ele faz, o prefácio, Os Condenados, que nós somos os homens e os indígenas não são humanos. Mas depois ele vai discorrendo e ele explica lá o porquê. Não eram gente. Jesus vem com um discurso diferente, dizendo assim: vocês foram salvos por mim, vocês são sal e luz para todas as gentes, mesmo para aqueles que lhes perseguem.
Lembra que o apóstolo Paulo estava de frente aos seus opositores, preso, e ele discursando. E quando Agripa diz assim: ó, Paulo, por pouco não me persuades a me tornar um cristão, ele diz o quê? É como se ele dissesse assim: o meu desejo é que vocês, não somente você, mas todos aqui pudessem se tornar como eu sou. Dentro dele não estava tendo ódio de quem lhe perseguia, mas ele estava desejando dentro dele que aqueles também conhecessem Jesus. Todos esses irmãos que estão perseguindo a igreja de Jesus, os discípulos de Jesus, nós como sal da terra, nós como luz do mundo, vamos amá-los, orar a Deus para que muitos deles sejam salvos, porque eles perseguem, porque eles ainda não conhecem a luz do mundo. Mas na hora que eles conhecerem a luz do mundo, serem sal do mundo, eles vão mudar de lado. Lembra do apóstolo Paulo? Ele mudou de lado. Deixou de ser perseguidor para ser perseguido, e aquilo para ele era uma verdade anteriormente. E quando ele conheceu a verdade, ele mudou, e agora ele deu tudo o que tinha, do melhor que ele tinha, que era a própria vida, em nome da verdade. Transformou-se em sal, transformou-se em luz. Então Jesus nos orienta a darmos o sabor e iluminar as vidas daqueles que estão enfurnados no pecado, chamando o pecado de meu amor, namorado, casado com o pecado, e não quer se divorciar do pecado, porque não querem casar com Deus Todo-Poderoso, mas querem estar no pecado. Mas nós estamos aqui neste mundo, meus irmãos e minhas irmãs, para combater justamente o pecado. Vamos combater o pecado contra a nossa vida e o pecado contra a vida daqueles que nós estamos lutando em Cristo Jesus, para que eles sejam salvos, e você vai poder voltar para a casa do Pai com muitos troféus na mão, e são essas vidas que você orou, que você evangelizou, que você foi sabor, que você temperou. E muitas delas, talvez nós nem saibamos quem são elas, mas o seu estilo de vida, o seu sal, a sua luz que está em você, você vai mudando essas vidas no seu silêncio. Jesus nos ensina a brilhar, Jesus nos ensina que a nossa luz deve resplandecer. Para quê, irmãos? Veja o que diz o verso 16: assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Ou seja, o Senhor fala que nós precisamos ser luzes para poder glorificar ao Pai Celestial. É isso. A pessoa vai olhar para você e vai querer glorificar a Deus através da sua vida. O que Jesus nos ensina, irmãos e irmãs, é que nós não devemos fazer para nós mesmos, mas fazermos para que Ele, fazermos para Ele. E quando nós fizermos, isso é importante, para Ele, o mundo verá que Ele está em nós. O mundo verá. Eu não preciso fazer para que ninguém veja que eu faça, para Jesus. Ainda que tenha dito, mas esses crentes, eles falam e não fazem nada para poder ajudar o povo. E usam como uma estratégia de palavra dizendo assim: e o social, o que é que vocês fazem? Faz o que pelo social? A nossa primeira preocupação é pregar a graça de Jesus. Pela graça sois salvos. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem pelas obras para que ninguém se glorie. Mas uma vez salvos, faz as boas obras. E se fizer as boas obras, fazendo-as, não precisa sair tocando trombetas. Deixem que acham que nós não fazemos nada. É para Deus que nós fazemos. É para Deus. Ele quer que você brilhe, que eu brilhe, para que o brilho dele resplandeça no mundo, através das suas boas obras. Continue fazendo para o Senhor. Não desista. Você serve a esse Senhor. Depois Jesus fala cuidadosamente, irmãos, de que ele não veio para destruir a lei que Deus ensinou por intermédio de Moisés, mas ele veio para cumprir a lei. 17 e 18. Não pense que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir, porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, ou um jota, um tio, jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Ele está dizendo, não vim destruir, mas cumprir. E uma vez cumprida, amados,
Nosso olhar deve ser todo voltado para Jesus. O nosso coração deve estar todo em Jesus. Porque Jesus cumpriu a lei quando ele disse assim: está consumado. Em tuas mãos entrego o meu espírito. Ele cumpriu a lei e ele cumpriu os profetas. Jesus é a lei. Jesus é a lei. Eu não tenho que estar mais sob julgo da lei. É pesado para nós. É pesado. Nós não teríamos condições de cumprir o jugo da lei. Ele cumpriu por nós. E se ele cumpriu por nós, irmãos, está consumado. Agora nós estamos com o jugo leve. Nós podemos caminhar. Mesmo no tempo de perseguição, nós podemos continuar fazendo o que ele mandou fazer. Lembre que os cristãos foram fugidos de Jerusalém, Atos capítulo 8, e eles iam andando, por onde eles andavam, eles iam pregando o Evangelho. Quando os apóstolos chegaram em muitos lugares, o Evangelho já estava pregado, o Evangelho já tinha sido alcançado o coração, ou os corações de muitas pessoas, porque os discípulos que foram foragidos de Jerusalém, eles não deixaram de pregar o Evangelho. Pelo contrário, eles pregavam o Evangelho. Eles nos ensinam que o brilho que está em nós está em todo o tempo. Jesus cumpriu essa lei. E nós precisamos aproveitar isso muito bem, anunciando o Evangelho. Jesus nos ensina que não devemos violar o mandamento de Deus. 19:20 diz: aquele, pois, que desrespeitar um destes mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado o mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque eu afirmo que se a justiça de vocês não exceder em muito aos escribas e fariseus, ou a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Está vendo, irmãos? Jesus nos ensina que nós não devemos jamais violar os mandamentos dele. Ah, se todo discípulo de Jesus tivesse essa consciência. Ah, se o discípulo de Jesus amasse a Deus de todo o coração, toda a alma, todo o entendimento. Ah, se os discípulos de Jesus, todos eles se entregassem para Jesus de forma genuína, se dedicassem a Jesus de forma genuína e amassem o seu próximo como verdadeiramente precisa ser amado. Ah, se todo discípulo de Jesus tivesse a graça de poder todos os dias ter um encontro com Ele, se encher dele, se encher do Espírito Santo. Ah, se todo discípulo de Jesus tivesse o gosto e o prazer de serem luzes para este mundo, brilhar para este mundo. Ah, se os discípulos de Jesus Cristo, todos eles, fossem os pés tão formosos que pregam o Evangelho das Boas Novas. Ah, se todos os discípulos de Jesus fossem aqueles que pudessem, em nome de Jesus, genuinamente crer em Jesus e viver para Jesus e com Jesus, ser Jesus em primeiro lugar na sua vida. Cresce que Ele fosse verdadeiramente que Ele é a estrela da manhã. Quisesse o prazer de aprender para poder ensinar. Ah, se todo discípulo de Jesus olhasse assim para as bandejas do mundo e dissesse: não quero, porque o meu Senhor tem uma bandeja melhor. Ah, se todos os discípulos de Jesus estivessem atentos a esses mandamentos do Senhor. Por que não? Por que não sermos assim, irmãos? E quando nós violamos esses mandamentos, o Senhor nos chama de o menor de dentre os homens. Mas aquele que guarda e aquele que ensina, olha a importância do ensino, aquele que guarda e ensina será chamado grande no reino dos céus. Como é que eu posso ser grande no reino dos céus? Não é a questão de grandeza, mas é a questão de você entender, é você guardar e ensinar os mandamentos de Deus. Não é só guardar para você. O que é bom, nós queremos compartilhar com o outro, não é isso, irmão? Nós queremos compartilhar. Então você guarda e aquele que está guardado você ensina. É o que Jesus está fazendo aqui, Ele está ensinando.
Ah, se todos os discípulos de Jesus pudessem ou desejassem estar atentos quando estivesse sendo ensinada a palavra dele, assim ligado, bebendo da palavra. Está sendo ensinado, está ali, ó. Eu quero aprender mais, eu quero mais desse sabor, dessa comida gostosa. Mas muitos estão distraídos, infelizmente. O que Jesus quer de mim e de você, que nós sejamos pessoas grandes no reino dos céus. E Jesus nos ensina aqui, irmãos, que a nossa justiça precisa exceder a justiça daqueles que vivem a lei teoricamente, os escribas e fariseus. Verso 20, já li, porque eu afirmo que se a justiça de vocês não exceder muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. O que Jesus está fazendo aqui, irmãos, Jesus apresenta é o contraste disso aqui, a lei e o que ele nos ensina. Olha só, Jesus está assim nos ensinando a partir do verso 21. Ouvistes o que foi dito. Vocês ouviram assim. Ouviram o que foi dito aos antigos? Aí ele agora vem com a nova proposta. Eu, porém, vos digo. Está vendo, irmãos? Ele está dizendo, eu sou a lei. E eu digo a vocês como é que essa lei quer que vocês vivam. Irmãos, algo fantástico. Jesus vem com uma série de contrastes, o que nos leva a entender o que ele está querendo de nós, ele sendo essa lei. A lei chamada Jesus é amor, é amor. Eu estava meditando sobre essa questão de amor, irmã Elza. O que é amor? Amor é você se dar. O que você tem é você dar para o outro que precisa. E sem querer que ele lhe dê nada de volta. Isso que é amor. E você vai dar, não é porque o outro merece, talvez o outro até lhe provoque, já fez você passar raiva, já tomou algo de você, já tentou lhe passar a perna, já tentou tirar você do caminho, até muitas vezes, quem sabe, até tirar a vida do outro. Mas é você dar para esse que não merece, tanto amor e sem exigência de nada. Não é esse Jesus, o amor? Olha para você e olhe para cada um de nós. Como você era? O que você fazia? Como relutou para aceitar Jesus como Salvador? E quantas asneiras até devem ter dito para defender aquilo que cria, aquilo que você queria ser. E Jesus não desistiu de você. E Jesus sempre mandou alguém, e esse alguém obedeceu. E esse alguém foi lá, até que o Espírito Santo de Deus abriu seu entendimento e ele falou, você está aqui. Isso é ou não é amor? Quantas pessoas eu mesmo ouvi de um homem uma vez, estava conversando com minha esposa, quantas asneiras eu ouvi daquele homem, a minha cabeça doeu, o meu coração ficou apertado, contra Deus, desafiou Deus. E Deus, eu fiquei assim, Deus de forma pacientemente ouviu, e Deus não fez nada contra ele. Porque o poder de Deus é tão grande, você está dizendo isso de mim, não é assim? Se alguém diz algo de nós, a gente fica cheio de ira e quer partir para cima, não é assim? Nós, nossa natureza humana, Deus ouviu tudo aquilo e falou assim, eu penso, né? Calado, meu filho morreu por você, e ele ainda vai alcançar você. Que amor! Dos blasfemos, Deus transforma em homens e mulheres salvos. Paulo vai dizer, dos pecadores, eu fui o principal blasfemador contra a igreja de Jesus. Se transformou num grande missionário de Jesus. Isso que é amor. E Jesus está ensinando isso aqui, ouviste que foi dito. Quando ele está dizendo isso aqui, ele está dizendo, vocês ouviram isso, mas a partir de agora, eu vos digo, porém. Ele está nos ensinando que o que ele diz é o que nós devemos fazer, e o que ele diz é o que nós devemos praticar. É o que Jesus mandou você fazer, Arthur, Ailton, Darilo, a minha pessoa. É o que nós devemos praticar, não é o que eu quero, não é o que eu acho. O que eu quero e o que eu acho pode me levar para o buraco da perdição, mas é o que Jesus diz. É isso que a igreja de Jesus precisa entender. Eu, porém, vos digo.
E são pontos assim que mexem com a nossa ferida. Jesus está mexendo com a nossa ferida, mexeu com a ferida dos seus ouvintes, com aqueles que queriam estar no domínio do outro. Há na mentalidade humana o desejo de ele dominar o outro, massacrar o outro. É assim esses ditadores fazem. Eles amordaçam o seu povo. E o seu povo não pode levantar e dizer um ai contra eles, porque eles são os donos da verdade. Tem o desejo, o ser humano, nós temos o desejo de querer dominar o outro. O patrão, com aquela senhora que está trabalhando na sua casa, que chamam de empregada doméstica, servindo, abençoando, cuidando do indivíduo, fazendo o melhor dela, e porque ele acha que está pagando um certo valor, tem o domínio sobre o outro e massacra o outro. É brincadeira? Maltrata. É o fazendeiro que se acha porque tem aquele porção de terra, os seus bois, aí tem um vaqueiro e aí fica xingando o seu vaqueiro. Isso que é o domínio, é o achar que é o dominador do outro, não se coloca na mesma condição. E a palavra de Deus ensina que vocês que são senhores, cuide dos seus servos, porque eles também são servos meus. Trata igual, pague o seu devido salário. E não é para explorar, pagar o que não é devido, pague o devido, aquilo que é o dever, que a lei diz. Mas cuide dele. E Paulo manda, olha, essa carta de Paulo a Filemão, irmãos, é linda ela, leia essa carta. Ele está dizendo, cuide desse servo Filemão, chamado Onésimo. Agora ele não é mais seu escravo, ele é seu irmão. Cuide dele como irmão. Diz uma palavra que assim, quer conhecer o ser humano, dê a ele poder e dinheiro. Poder e dinheiro. Pega um poderzinho. Pessoas que trabalham em alguns lugares aqui, de repartições, e você chega, está lá com um poderzinho, porque aí você lhe maltrata, lhe pisa, distrata. É assim? Você vai querer um favor, ignora, nem olhar para você, olha. Isso é o desejo humano de querer dominar o outro. Não é só dos grandes imperadores, dos governantes das nações, dos homens que estão no Supremo Tribunal. Isso é da natureza humana. Aí Jesus vem para quebrar isso aí. E deve começar quebrando a partir de mim e de você. E ele chama a atenção dos pastores de igreja, lá em Pedro, usando Pedro, para que pastoreie o seu povo com amor e não como dominadores. Veja como o Senhor abomina o ser humano querer dominar o outro. Então, pastor tem que pastorear com amor, não é dominar a vida do outro, ensinar, repreender, admoestar, corrigir quando precisar. Mas esse é o amor de Jesus, que veio para contrariar a nós. Eu, porém, vos digo, Jesus está nos ensinando que o que ele diz é o que nós devemos fazer, ao passo que ele começa falando aqui de morte. Irmãos, é forte esse aqui que Jesus está falando. É de morte. Ele diz que quando eu me encolerizo sem razão nenhuma contra o meu irmão, já matei o meu irmão. Veja aí, verso 21 e 22. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos. Olha o que Jesus está dizendo. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos, é o que está na lei. Não mate ou não matarás. E ainda, quem matar estará sujeito a réu de juízo, ou a julgamento. Matou, não está livre do julgamento. Certo? Aí Jesus vem agora dizer assim: eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem chamar o seu irmão de tolo estará sujeito ao fogo do inferno. Deu para entender? Jesus está dizendo o seguinte: que nós matamos o outro, não é quando tira a vida do outro literalmente. Se eu me encolerizo contra meu irmão, sem motivo,
Porque muitas vezes nós somos cheios desses orgulhos e sem motivo querem encolerizar. Jesus está dizendo que eu já matei. É réu de juízo. Jesus está dizendo o seguinte: procure ter o domínio sobre a sua vida, tá? Domínio próprio. Disse assim para Caim: Caim, o mal está batendo na sua porta, mas sobre ele você deve ter o quê? Dominar. É seu irmão. Ah, mas ele fez isso, isso e isso. Tem razão. Estuda do outro lado. E se a ira quiser vir sobre você, que é da natureza, do homem, isso, nós temos quem pode nos ajudar a tirar essa ira. Não, Senhor, eu não quero ter irado contra o meu irmão, ou quero amar esse meu irmão. E o que é que ele me fez? Ele não me fez nada do que eu fiz para ti, além do mais do que isso. Porque o que eu fiz contigo é muito mais grave e o Senhor me perdoou. Ah, mas eu não sou Jesus para perdoar ninguém. Claro que você não é Jesus. Mas Ele nos deu o mandamento e o poder de perdoar. Vamos ver isso aqui ainda. Jesus está dizendo isso. Então, se eu não preciso consumar o ato de tirar a vida do outro, mas já encolerizar, já é um assassinato. Já é um assassinato. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se irá contra seu irmão e encolerizar contra seu irmão sem motivo estará sujeito a julgamento. E ele diz o quê? Quem matar seu irmão estará sujeito a julgamento. Então, quem se encoleriza com seu irmão já está sujeito ao julgamento daquele que matava. Brincadeira? Então nós precisamos, irmãos, olha aqui para mim, aprender a pedir a Jesus o domínio de não querer ficar se encolerizando contra irmão. Pedir a Deus a misericórdia das nossas vidas. Quando nós formos tentados a isso, Jesus, tenha misericórdia de nós. Porque senão todo dia nós vamos ter que ser julgados, passar no julgamento de Deus. Jesus começa, irmãos, a mexer dentro de nós. Jesus começa a mexer com o nosso ego. É o que nós bem temos. E no final desse capítulo, 5, Jesus nos diz que precisamos amar quem nos odeia. Amar os nossos inimigos. Versos 43 e 44. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo: ame os seus inimigos e ore pelos que vos perseguem, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês que está nos céus, porque Ele faz o seu sol nascer sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Irmãos, que palavra para mexer conosco. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o inimigo. Jesus está dizendo o quê? Olha, eu digo porém. Ele está mexendo conosco. E o que ele diz? Ame o seu inimigo. Ore pelo aquele que lhe persegue. Tomara que esse miserável morra. Está me perseguindo. Jesus não fala assim não. Ele fala: você ore por ele, para ele ser abençoado. E ele sendo abençoado, quem sabe ele lhe deixa em paz. E ele diz assim: demonstre, para que você demonstre que você é filho de Deus. Se você orar pelo que lhe persegue e você amar o que lhe odeia, você está demonstrando ao mundo que você é filho de Deus. E o mundo vai dizer assim: esse cabra é um tolo, esse cara é um besta. Como é que faz o negócio? Se fosse comigo, eu faria diferente, se fosse com ele. Mas você não, você é filho de Deus. Você fez diferente mesmo. Sabe por quê? Porque você brilhou, você temperou com sal. Você é filho do Altíssimo. Amém. E assim, Jesus diz: ame quem lhe matou. É isso que ele está dizendo. Ele se encolerizou contra você, já lhe matou. Jesus está dizendo: ame-o. Ame-o. Saude a quem lhe odeia. Mas nós não queremos. Nem sequer falar comigo, vou falar com ele. Ele me odeia. Jesus está falando: saúda. Dê a paz do Senhor. Assim que tiver oportunidade. Não veio para mexer conosco? Não veio? Não veio para mudar nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas atitudes? Jesus não é assim que faz? Está vendo?
O que é que Jesus está fazendo aqui? Jesus está nos quebrando. Jesus está nos quebrando, colocando-nos no nosso devido lugar em relação a Deus e ao outro. É isso que Jesus está fazendo. Quebra o nosso ego. Porque nós queremos dizer assim, ela mexe comigo, ai, ai, se ela mexer comigo. Saiba, porém, que Jesus faz isso é para o nosso próprio bem, para sermos limpos de coração. E se o outro quiser ficar sujo, que deixe ele ficar sujo de coração, ore por ele. Mas você procure ficar limpo de coração. Não carregue ninguém no seu coração, a não ser Jesus Cristo. Só Jesus. Ele está ensinando isso. E aí ele está dizendo, seja limpo, saudai que ele matou. E ao fazer assim, irmãos, você está praticando a palavra ensinada por Jesus. Por conseguinte, está sendo um homem prudente. Está sendo aquele homem que cavou a terra profunda para encontrar a rocha, encontrou e construiu a sua casa ali. Vai vir a tempestade sobre a sua vida, ela vai bater contra você e não vai lhe derrubar. Por quê? Porque você está firmado na rocha, porque dentro de você, você guardou os mandamentos de Jesus e está praticando esses mandamentos com a ajuda do Espírito Santo. Você é limpo, ninguém lhe destrói. Ninguém vai lhe fazer mal para querer denegrir a sua pessoa, querer lhe botar no chão, não, porque você é uma pessoa que está dentro de si resolvida, porque você decidiu fazer o que Jesus mandou você fazer. Quebrou seu ego, acabou. Amém? Glória a Deus. Amém. Domingo, se Deus permitir, nós continuaremos esse estudo, mas domingo nós vamos fazer a sessão, culto administrativo. Aqui, irmãos, vamos tomar algumas decisões sobre finanças, certo? E eu gostaria que a igreja estivesse presente aqui para nós tomarmos essa decisão juntos, ok? Você que está em casa me ouvindo, domingo, pelo amor de Deus, venha para a igreja, fique em casa não, certo? Traga suas crianças, a irmã veio cuidar das crianças, traga, deixa o almoço pronto no dia anterior e venha para a igreja. Convite toda a igreja, amém? Você ora por nós nessa semana. Amém, irmãos? O que nós aprendemos aqui hoje? Só uma coisinha, diz aí rapidinho para nós. Isso. E como é que você edifica essa casa? Isso. E mudar, né, os conceitos do mundo, faça isso. Jesus, eu porém, mas Jesus não está dizendo que é o outro que tem que fazer por nós. Eu que tenho que fazer. A atitude é minha. Eu que tenho que me matar, em vez de matar o outro, matar a minha carne, né, encolerizar. Mas tem mais coisa. O que mais nós aprendemos? Tem que ser luz. E de que forma nós podemos ser luz? Com a vida. Não ouvi. A forma de viver, não é? O outro diz ali, vá lá, dê um murro nele, que ele deu um murro. Você fala, Jesus falou que não é assim, eu tenho que fazer assim. Mexe conosco. Domínio próprio. Porque o mal rodeia a nossa vida toda hora, não é assim? Mas a gente tem que fazer diferente. Amém? Outro irmão, rapidinho. Buscar mais de Deus para estar preparado quando vierem oportunidades para falar desse amor de Deus. Saber ensinar, saber aprender para saber ensinar. Muito bem, tem que ter tempo, investir tempo. Maelza.
Matou. É isso. De Deus. Joelho no chão. Isso. É verdade. Isso. Lutando. Então, isso. Isso. E aprendeu aqui que a irmã está dizendo, irmã Elza, que nós somos salvos pela misericórdia de Deus. E atento que Jesus está dizendo aqui, porque tem pessoas que dizem assim, eu nunca matei, nunca roubei, e eu acho que eu vou para o céu. Ele está dizendo o seguinte, todos os dias, de acordo com a nossa atitude, nós estamos matando alguém. Jesus está falando aqui, olha, está cheio de ódio, cheio disso aqui, já está matando. E a pessoa primeira que você está matando é você mesmo. Isso. 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 Se está sendo perseguido. Isso. Isso. Jesus está colocando digamos assim, a responsabilidade em nós. Eu, não é o outro. Eu, está dentro de mim. A atitude é minha. E eu tenho que fazer o que Jesus mandou fazer. Amar vocês. Como pastor, eu tenho que pedir a Ele misericórdia para saber pastorear. Mesmo quando vem aquela provocação para ir querer. Não, mas o Senhor falou para eu amar. Eu preciso amar. E os irmãos precisam amar o outro. Não é isso? Eu, porém, vos digo. Aí Ele mexeu com dentro de nós. Amém? Que assim seja, que Deus continue tendo misericórdia de nós, nos ajude a sermos discípulos fiéis até o nosso último minuto na terra, com Cristo e em Cristo e para Cristo, que estejamos sempre desejosos de aprender da palavra dele, estar aqui em casa, num pequeno grupo, ensinar a palavra, levar essa palavra para quem está perdido, ganhar almas para Jesus, dentro da família, saber lidar, viver bem em família, que isso é importante, porque é ali que é o nosso campo de teste, é o nosso laboratório. Pedir a Deus para que saibamos conviver bem uns com os outros. Mas isso só é possível com a ajuda do Espírito Santo, porque nós mesmos... Amém? Põe a mão no seu coração, converse com Deus, fale com Ele, aquilo que você aprendeu, aquilo que Deus falou profundamente no seu coração. Você precisa tomar certa atitude. O que é que eu tenho que fazer, Jesus? Me ajude. Glória a Deus. Amém. Glória ao Senhor. A você que nos ouve, toque no coração também. Vai ouvir essa palavra amanhã, depois. Você que está enfermo, Deus abençoe. Senhor, nós ouvimos os ensinamentos teus aqui, estamos caminhando no Sermão do Monte. E mexe conosco, Senhor. Nós precisamos aprender a viver assim. E precisamos ir muito, muito, muito do teu Espírito para nos ajudar. Nos ajude. Caminhar contigo. Em nome de Jesus, Senhor. Cheio do teu Espírito, aprendemos que o viver em Cristo, com Cristo, é poder abrir mão da nossa própria vida para fazer o que Jesus manda fazer, onde estivermos.
Dá-nos essa vontade, aguça em nós, ó Deus, essa vontade de te querer, alegria de te querer, vontade de te buscar, de ler a palavra, de orar, de obedecer. Abre a nossa mente para entender com clareza a tua palavra, entender e praticar essa palavra linda, que traz mudança para nós, e nos ensina a não termos ódio do outro, mas ensina a amar o outro, que nos ensina que sejamos sais e luzes deste mundo, que nos ensina que nós devemos ser pessoas felizes em toda e qualquer circunstância, no tempo de abundância, no tempo de escassez, no tempo de paz, no tempo de tranquilidade. Precisamos viver essa felicidade, e o Senhor nos dá essa receita da felicidade. Toma nas tuas mãos esses meus irmãos e minhas irmãs, nos ensine a amar o outro, cuidar do outro, não querer ser dentro de nós dominadores com aqueles que trabalham conosco, Senhor. Respeitar o outro, o direito do outro, amar o outro, e ver que é nosso irmão, como o Senhor nos ensina, como Paulo ensina a Filemon. São meus irmãos, e o Senhor nos deu a graça a uns para poder ser patrões, serem patrões, e deu a outros a graça de poder trabalhar para os seus patrões, um amando o outro, respeitando o outro, cumprindo bem o seu papel de trabalhador, e o outro cumprindo bem o seu papel de patrão, mas dentro do amor do Senhor, conforme o que ensina o Senhor. É assim, Senhor. Não nos deixe que esse desejo humano fique aguçado em nós de querer ser dominador do outro. Jesus nos ensina assim, Jesus ensina que é preciso caminhar juntos, são irmãos. É assim a história da humanidade. O mundo faz assim, porque não tem o Espírito da verdade, mas o discípulo de Cristo, que tem o Espírito da verdade, deve fazer o que Jesus fala: odiou, ame, mandou caminhar 1 milha, ande 2. Seja sal e seja luz. Em nome de Jesus oramos. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor faça resplandecer o Senhor sobre vós, que o Senhor tenha misericórdia de vós, que o Senhor levante o Senhor sobre vós, que o Senhor vos dê a paz. Amém. Irmão Arthur, obrigado, tio. Irmão Jalden, Lima, irmão Darilo, que vieram nos abençoar, e vocês outros todos. Tenham um bom almoço, desfrutem do seu almoço bastante. Vosso nome? Hein? Ronaldo? Seja bem-vindo. Moras aqui perto? Hein? Amém, amém. Nós vamos estar aqui, se Deus permitir, 19 horas. É nosso convidado. Fala: eu vim, pastor, eu vim de novo. Que Deus enche o seu coração de vontade, muita vontade mesmo de ouvir. Viu? Isso. Essa palavra, ela está, Ronaldo, no YouTube. Aí você pode ver com esse irmão aqui como é que você vai poder acessar para você ouvir todinha ela. Que Deus não trouxe você aqui de graça. Deus trouxe porque Ele tem um propósito. Isso. Mas essa palavra você pegou ela no final, você pode pegar ela no começo. YouTube, vê com o irmão aqui, viu? Que ele vai te dizer como é. Tá bom, Ronaldo? Luana, um beijo no seu coração, Luana. Boa noite para vocês.